30 de julho, quinta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Imparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Ora, se ontem foi muito difícil estar a fazer a lista, porque havia muitos poucos nomes para falar, hoje foi exatamente o contrário. Havia nomes a mais, havia vários tópicos para serem comentados e a lista ficou um bocadinho mais pequena, mas vai dar tempo para eu debruçar-me à vontade sobre os vários assuntos importantes que temos para hoje. Dar um recado, já tinha falado isto ontem, mas volto a frisar, amanhã temos live com o Joga Simples, que será moderado então pelo Igor Gonçalves, por isso não se esqueçam de marcar presença, é muito importante para nós, e também não se esqueçam de ativar as notificações, o botão de subscrição, para não perderem o conteúdo que nós lançamos regularmente. Sem mais demoras, vamos então para o episódio. O primeiro dossiê do dia de hoje é o de Gilberto Mora. Segundo o canal mexicano TUDN, o Benfica entrou mesmo na corrida por esta jovem pérola mexicana. Estamos a falar de um médio ofensivo de apenas 17 anos, um jogador que o México deposita grande confiança, grande esperança. Foi uma das grandes revelações também agora deste Mundial. Começou como suplente numa primeira fase, mas rapidamente conseguiu ganhar o seu lugar, foi promovido a titular e fez realmente uma campanha formidável. Tornou-se também o sexto mais novo de sempre a jogar em Mundiais, um feito também histórico, uma lista bastante restrita, e tem características muito interessantes, tem sido muito comentado pela Europa fora. É um jogador muito ágil, com drible curto, e para além disso, um jogador destemido. Gilberto Mora não tem medo nenhum de ir para cima dos adversários, ir para cima dos opositores, e um jogador com 17 anos, já com esta clarividência, com esta falta de receio em jogo, é algo que é muito admirável por vários tubarões europeus. Ele que na época passada marcou 8 golos e fez uma assistência pelo Clube Tijuana, era um titular absoluto. Esta época já fez um jogo oficial e já marcou um gol também, o que mostra que continua num grande momento de forma, mas agora procurou salto para o futebol europeu. Mas atenção, a chegada ao Benfica é muito improvável, quase até a roçar níveis de impossibilidade bastante grandes. Estamos a falar de um clube que pede mais de 25 milhões pelo jogador, não é um valor muito substancial então para os níveis do futebol português, e o Benfica terá a concorrência de clubes com um grande peso. Um deles, o Borussia Dortmund, também foi agora anunciado pelo TUDN, um clube que também tem mais capacidade financeira para ir atrás deste tipo de jogadores. O próprio Manchester United já esteve interessado em Gilberto Mora, mas acabou por seguir para outras opções. E há também um terceiro ponto a ter em conta. Marco Silva conta com Sudakov, já mostrou que quer dar minutos então ao médio ucraniano, ainda acredita que Sudakov pode dar a volta com a camisola do Benfica, e como tal, se o Benfica quiser um jogador para disputar a posição com Sudakov, eu acredito que, por exemplo, o empréstimo de Massantuono, caso os merengues estejam dispostos a abrir mão do jogador, faria então mais sentido. Gilberto Mora, que tem um valor de mercado então de 10 milhões de euros, um contrato até junho de 2029, veremos onde é que esta pérola mexicana irá parar. Eu acredito que irá sair então do futebol mexicano para seguir para a Europa. Tiago Veia já não vai reforçar então o Atlas. Tínhamos comentado em episódios anteriores que já estava tudo acertado para seguir então para o futebol mexicano, só que o clube emitiu um comunicado a dizer que houve divergências com os representantes do extremo. O Benfica, que poderia encaixar aqui um valor bastante considerável, não é? Um valor a rondar os 7 milhões de euros, com um jogador que não conta para Marco Silva. Acredito que agora as águias vão esperar por novas propostas. Acho que é um jogador que poderá ter mercado, tem características bastante interessantes, é um desequilibrador nato, não tem medo de ir para cima dos laterais, tem pouco gol, que é algo que poderá ser um pouco trabalhado nestas últimas épocas. Não foi um jogador que conseguiu finalizar de forma certeira muitas vezes, mas acho que é um ponto no seu jogo que, ao ser trabalhado, o tornará um jogador ainda mais interessante. Ele que foi emprestado ao Nice na época passada, fez um bis frente ao Go Ahead Eagles, mas não somou mais contribuições ao longo de toda a campanha. Tiago Veia, que tem um valor de mercado de 4 milhões e um contrato que se estende até junho de 2028. Outro nome que está a ser falado então nesta quinta-feira, Victor Froholt. Segundo o Correio da Manhã, o Newcastle voltou então à carga pelo médio dinamarquês. Os Magpies também estudam alternativas para a eventual saída de Bruno Guimarães, não é uma das peças fulcrais então do Newcastle, um jogador que é muito cobiçado, sobretudo em Inglaterra, e tem acompanhado de perto então esta joia dos Dragões.
No entanto, o Porto certamente não vai facilitar no que diz respeito a este negócio. Estamos a falar de um jogador com uma cláusula de rescisão de 85 milhões de euros e é mesmo esse o valor que a turma da Invicta quer encaixar por este jogador que é vital para o esquema de Farioli. Já o foi na temporada passada, foram 51 jogos, teve uma influência muito, muito rápida na turma da Invicta, rapidamente se tornou um dos pilares do meio campo, um jogador com uma excelente progressão com a bola, muito, muito importante no primeiro momento de pressão, de não permitir que as outras equipas construam com facilidade, e é um jogador que não é preciso falar muito, não é? Sempre ligado à corrente, está em todo o lado e foi uma das grandes surpresas no último campeonato. Agora, apesar do valor muito alto que o Newcastle, que o Porto então pede, eu acredito que este negócio este valor não seja totalmente impeditivo. O Newcastle já tem feito grandes investimentos ao longo destes últimos anos. Por exemplo, investiu 77,5 milhões de euros por Alexander Isak, gastou 75 milhões em Nick Voltemade, 67 por Sandro Tonali. E então Newcastle não tem nenhum problema em abrir os cordões à bolsa e, quem sabe, mais uma vez, no caso de Bruno Guimarães seguir para outras paragens, investir uma grande proporção de dinheiro em Vítor Froholt. Eduardo Quaresma é oficial, renova então com o Sporting até 2031. O último contrato que o jogador tinha com os Leões estendia-se até 2028 e assim pode ficar mais 3 anos ao serviço do Sporting, caso queira continuar e caso o Sporting queira ficar com o jovem central durante mais tempo. A cláusula de rescisão mantém-se nos 80 milhões de euros e estamos a falar de um jogador que é adorado pela massa adepta leonina, é um jogador com uma personalidade contagiante, de certa maneira. Ele vai aparecendo em vários podcasts ligados ao Sporting. Lembro-me do ADN de Leão, por exemplo, e é um jogador que a massa adepta tem uma grande admiração e, como tal, é um jogador que o Sporting também quer manter. Estamos a falar também do menino da casa, não é? Um jogador que fez a formação em Alcochete, que conseguiu se ingrar na equipa principal, e acho que isso também é um ponto bastante importante, e é um jogador que passa também um pouco daquilo que é a identidade do clube para o restante plantel e para as restantes contratações que vão aparecendo nestes últimos anos. Para além disso, Eduardo Quaresma, acho que também é importante salientar o crescimento exponencial que Eduardo Quaresma teve enquanto jogador. Ele que foi emprestado ao Hoffenheim, cresceu muito na Bundesliga, cresceu muito na Alemanha. Com o Ruben Amorim chegou e deu o salto, e teve muito também o apoio de Coates, que foi um jogador muito importante neste crescimento então de Eduardo Quaresma, e tornou-se realmente um verdadeiro líder. Estamos a falar de um jogador também versátil, que adaptou-se ao esquema de 3 que foi implementado por Ruben Amorim. Agora, com Rui Borges, muitas das vezes tem sido a opção até para lateral e tem cumprido de forma exemplar. Tem sido o dono da braçadeira de capitão nesta pré-temporada e acho que é um jogador que a direção do Sporting deposita grande confiança. E eu acho que é cada vez mais importante também, agora de uma forma mais geral, os clubes conseguirem manter jogadores que foram formados na casa e que têm tido uma grande trajetória na equipa principal. Lembro-me, por exemplo, de Diogo Costa no Porto, é um jogador que fez a formação no Porto e que realmente tem sido uma peça preponderante nos Dragões nestes últimos anos. António Silva no Benfica, fala-se agora da saída de António Silva, mas foi um jogador que no Benfica foi muito importante também na adaptação de outros jogadores, e acho que é muito importante seguir esta estratégia para o crescimento do futebol português, e acho que Eduardo Quaresma também entra neste lote. Tiago Silva, o Vitória tenta então o regresso deste médio, de acordo com uma informação apurada pelo Record. Ele que foi o pêndulo dos vitorianos ao longo de 4 temporadas, foi o 10, ergueu a camisola 10, é um jogador muito admirado pela massa adepta dos vitorianos. Ele que teve uma saída bastante abrupta para o Al Rayyan no último mercado de verão. Ele disse: se dependesse só de mim, esta história teria outro filme, numa clara mensagem de que queria ter ficado um pouco mais tempo na cidade de berço. Depois houve então aquelas declarações de António Miguel Cardoso, antigo presidente do Vitória, que disse que queria um balneário com menos vaidade, num claro ataque também a Tiago Silva, e o próprio Tiago Silva sentiu que não era valorizado, que não era desejado no Vitória naquele momento, e acabou por seguir para outras paragens. No Qatar, manteve a influência que já tinha tido aqui em Portugal, ao serviço do Vitória. Foram 25 aparições, 2 golos, 5 assistências, e agora o novo presidente, Rui Rodrigues, voltou a elogiar o médio, disse que ele deixou uma marca muito forte no clube e quer trazê-lo de volta para a cidade de berço.
O problema é que o negócio enfrenta um entrave muito, muito grande. É necessário haver um acordo de rescisão entre o jogador e o Al Rayyan para o Vitória ter capacidade de ir buscar então um jogador a custo zero, porque o Vitória não tem capacidade de investir grandes proporções de dinheiro para ir buscar agora o médio de 33 anos. Acredito que a vontade do médio pode ser decisiva, a vontade de Tiago Silva em querer regressar a uma casa que já foi feliz, mas acho que vai ser um negócio difícil de ser concretizado. A ligação emocional poderá ser muito importante a esta mudança, mas acho que vai ter que haver um querer muito, muito forte do jogador para que tal aconteça. Oficial, Francisco Chissumba vai alinhar pela segunda época seguida no Alverca. Estamos a falar de um novo empréstimo então concedido pelo Sporting de Braga, de mais um ano, e eu acredito que é um negócio muito, muito importante para os alverquenses. Estamos a falar de um titular indiscutível até fevereiro. Chissumba teve depois o azar de sofrer uma lesão muscular na coxa frente ao Tondela e ficou afastado dos relevados durante uma grande parte da temporada. Lateral direito de 21 anos, com grande caudal ofensivo, que não tem medo de aparecer em zonas mais adiantadas do terreno, e queria dar aqui esta nota, atenção ao Alverca, que tem sido uma das equipas com mais movimentações no mercado, mais ativas no mercado aqui em Portugal. Já foi contratar Vivaldo Semedo, já foi contratar Jonathan Luiz, um guarda-redes que deixou aqui a sua marca em Portugal ao serviço de vários clubes, e como tal, atenção a esta Alverca, que poderá ser uma das boas surpresas desta próxima edição da Liga Portugal Betclic. Falar, para acabar aqui neste tópico do mercado nacional, Gustavo Sá é oficial, assina então pelo Olympiacos, emprestado então pelo Nottingham Forest. O emblema inglês pagou 20 milhões de euros ao Famalicão para ter este médio de 21 anos. É a segunda maior venda da história do Famalicão, depois de Ibrahim Abá, há muito pouco tempo, não é? Para o Sporting. E ao carrossel de Marinakis não é funcionar, já tínhamos visto vários casos com André Luiz, Clayton, que foram adquiridos então pelo Olympiacos numa transação um pouco suspeita do Rio Ave para o Olympiacos, com valores um pouco irrisórios até. Neste caso é uma situação diferente, é um jogador que vai ser contratado então pelo Nottingham Forest e que vai passar para outro clube que pertence então a Marinakis, que é então o Olympiacos. E Gustavo Sá tem uma qualidade inegável, não é? Não preciso falar muito sobre ele, muita inteligência no seu jogo, muita maturidade. Não é por acaso que ele era capitão então do Famalicão com apenas 21 anos de idade, de volta a frisar, titular pela seleção sub-21. E agora vai ter uma oportunidade de mostrar o seu valor então no campeonato grego, vai encontrar vários compatriotas, Chiquinho, Jota Silva, Gelson Martins, David Carmo, então vai ter a oportunidade de se ambientar um futebol diferente do português, um futebol que se calhar que não tem tanta visibilidade, mas acredito que o que passe agora na cabeça de Gustavo Sá é seguir então para o futebol inglês, quem sabe na próxima temporada, caso faça uma excelente campanha aqui no Olympiacos, que siga então para a Premier League, para o Nottingham Forest e tenha realmente uma oportunidade concreta para mostrar o seu valor num dos principais palcos do futebol internacional. Abrimos esta janela do futebol internacional com Maxence Lacroix. É oficial, troca então o Crystal Palace pelo Chelsea e assina um contrato válido até 2032. Os Blues investiram 60 milhões de euros por este central francês e estamos a falar de um jogador já rotinado, um jogador já com bagagem, tem 26 anos, teve uma passagem muito importante no Wolfsburgo, na Bundesliga, titular agora indiscutível com o Oliver Glasner na temporada passada e foi uma das grandes peças cruciais para a conquista então da Conference League numa final frente ao Raio Vallecano. Estamos a falar de um jogador com características muito interessantes para a posição, que se adequam muito bem ao estilo da Premier League, um central muito rápido, capaz de fazer as dobras na defesa. Por exemplo, quem jogou FIFA, sobretudo o FIFA 22, sabe que o que eu estou a falar é verdade. Quem tinha na sua equipa do Ultimate Team, Lacroix estava muito bem servido, porque era um jogador que dava bem conta do recado frente àqueles avançados rápidos que havia no jogo. E agora, ver Lacroix no Chelsea deu-me um desbloqueio de certos momentos nostálgicos que eu tive a jogar aquele jogo. Destacar ainda no Chelsea que Danny Welbeck e Jordan Henderson estão também para chegar. São dois jogadores mais experientes, nós falamos sobre eles no episódio passado, mas que se prendem também com esta contratação do Lacroix, dar mais experiência a um plantel muito jovem que o Chelsea tem atualmente. Estes jogadores vão dar mais experiência, vão dar mais capacidade, mais maturidade de absorver algumas das ideias que Roberto De Zerbi quer implementar então na equipa. Eddie Howe
Isto foi um pouco um choque na Premier League, já não é então o treinador do Newcastle. Esta notícia ainda não é oficial, mas tem sido veiculada então por toda a imprensa britânica. Faltam um pouco mais de 20 dias para o arranque do campeonato e os Magpies ficam então sem treinador. Pelos vistos, a decisão partiu então do próprio técnico após várias discussões com a direção, muitas delas relacionadas com a construção do plantel. É importante realçar que o Newcastle já perdeu Anthony Gordon para o Barcelona, perdeu Sandro Tonali para o Tottenham e agora, falamos ao bocadinho, há a grande possibilidade de perder também Bruno Guimarães. O Newcastle está numa posição complicada, a perder muitas peças importantes e perdeu agora também o treinador e terá algumas dificuldades em repor a sua qualidade nesta próxima temporada. Eddie Howe, que passou 5 temporadas ao leme dos Magpies, ajudou o Newcastle a tornar-se uma equipa de Champions League, de lugares cimeiros na Premier League, mas a última época ficou muito, muito aquém das expectativas, foi um 10º lugar no campeonato inglês e esta pré-temporada também não estava a correr como Eddie Howe queria. Newcastle, por exemplo, nesta passada quarta-feira, perdeu frente ao Bristol City e o resultado não foi nada amigo, foi 4-1. Lembro-me de muitos, vi muitos comentários, mesmo na página de Twitter do Newcastle, com muitas críticas ao treinador, a dizer que era preciso uma renovação, e veremos agora se a saída de Eddie Howe vai trazer sangue novo a uma equipa que realmente está a precisar de uma reformulação. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios que foram aqui abordados. Não se esqueçam também de ativar as notificações para não perderem o conteúdo diário que nós vamos lançando e também dar então a nota para assistirem à live na próxima sexta-feira com o Joga Simples e com o nosso Igor Gonçalves. Fiquem connosco, fiquem com o 00.